Boa tarde, queridos alunos, tudo bom com vocês? Hoje pela manhã estivemos online para revisar a aula sobre tipos de sujeito. Houve um problema de conexão e muitos alunos ficaram fora da aula, né? Então eu estou fazendo agora um resumo da aula que aconteceu para aqueles alunos que não conseguiram entrar, tá bom? Estamos nos adaptando a essa nova situação que aconteceu, né, devido à suspensão das aulas, em proteção à nossa saúde, mas nós vamos conseguir porque Deus está conosco, nós estamos batalhando para que tudo dê certo, tá bom? Então, como nas aulas que nós estivemos juntos, nós falamos sobre os tipos de sujeitos, né? Nós compreendemos que o sujeito é aquele termo da oração o qual pratica uma ação. A ação praticada pelo sujeito acontece através do verbo, né? Nós temos que analisar o verbo na oração para podermos classificar o tipo de sujeito. A classificação do sujeito se dá com sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito indeterminado, o sujeito oculto, que é a mesma coisa que desinencial ou elíptico, e a oração sem sujeito. Essas são as classificações para os tipos de sujeitos. Nós vamos ver daqui a pouco na tela, mas antes de vermos os exemplos de algumas palavras, ou melhor, de algumas orações que classificam o sujeito, eu quero falar sobre cada um tipo de sujeito para vocês. Então vamos lá. O sujeito simples. Quem é o sujeito simples? O sujeito simples é o sujeito que apresenta apenas um núcleo. A oração, ela tem que ter verbo, é claro, e nessa oração você vai ter um sujeito praticando a ação. Ah, professor, mas como que eu identifico esse sujeito? O primeiro passo que nós temos que dar é identificar o verbo e fazer a pergunta para o verbo. Bom, dependendo de quem nós estivermos nos referindo, né, seja um ser ou um objeto, nós vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem ou o que? Exemplo, Maria quebrou o copo. Quem é o verbo nessa oração? Quebrou. Quem praticou essa ação de quebrar o copo? Maria. Então eu pergunto para o verbo quebrar assim, ó. Quem quebrou o copo? Qual é a resposta? Maria. Agora, Maria, nessa oração, encontra no início da frase. Mas vale lembrar que o sujeito ele pode vir em qualquer posição na oração. Nós temos o sujeito no início da frase, ele pode vir no meio da frase ou ele pode vir no final da frase. Mas como isso? O verbo vai se deslocar de uma posição para outra. E sempre fazendo a pergunta para o verbo, quando se tratar de um sujeito simples, ele vai aparecer. Eu falei o quê? Maria quebrou o copo. Quem quebrou o copo? Maria. Vamos inverter essa oração. O copo foi quebrado por Maria. Quem quebrou o copo? Maria. Quebrou o copo, Maria. Ponto. Quem quebrou o copo? Maria. Outro exemplo. A cozinheira cozinhou muitos legumes. Quem cozinhou muitos legumes? A cozinheira. Vamos inverter essa oração. Muitos legumes foram cozidos pela cozinheira. Quem é que cozinhou os legumes? A cozinheira. Então, ele pode vir no início, no meio ou no fim. Todo sujeito ele vai ter um núcleo. Ah, professor, mas o que é um núcleo?
núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Sempre vai ser um substantivo. Se for um pronome substantivo. Então, se eu falo que a cozinheira comprou ou cozinhou, o sujeito é a cozinheira. Quem é o substantivo nesse sujeito? Cozinheira. Então, cozinheira é o núcleo do sujeito. Sempre a parte mais fundamental do sujeito, que é o próprio substantivo, vai ser o núcleo do sujeito. O sujeito composto, ele vai apresentar dois ou mais núcleos, dois ou mais substantivos. Se eu falo que a cozinheira e a mãe foram à feira, quem é que foi à feira? A cozinheira e a mãe. Quantos núcleos? Dois. Quem são os núcleos? Cozinheira, mãe. Então, o sujeito vai ser a cozinheira e a mãe. Sujeito composto, porque apresentam dois núcleos. Lembrando sempre, o sujeito pode vir em qualquer posição na oração. O sujeito indeterminado. Como o próprio nome diz, indeterminado é algo que você não determina. Ah, mas o sujeito é determinado, então ele não existe. Não, a ação aconteceu, ele praticou a ação, nós não podemos determinar quem. E como é que isso acontece? Como é que nós sabemos que isso é possível? Através do verbo. É o verbo, tem que olhar para o verbo. E como é que é a posição do verbo no sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado, ele se apresenta com o verbo de duas formas. Uma hora o verbo se apresenta na terceira pessoa do plural, outra hora o verbo se apresenta na terceira pessoa do singular. É necessário saber flexionar o verbo. Um exemplo, escrever. Olha o verbo escrever no presente. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escrevestes, eles escreveram. Escreveram, terminando em AM, é terceira pessoa. Então, terceira pessoa do plural não apresenta o sujeito. Há pessoas que falam assim, por exemplo, falaram de você. Aí você pergunta, quem é que falou de você? Aí a pessoa apresenta eles. Tem na oração, eles falaram de você. Na oração, eles falaram de você, o sujeito sempre é eles. Que está claro na oração. Está explícito na oração. No sujeito indeterminado, quando você afirma falaram de você, você não sabe quem foi que falou. Não sabe. Quebraram meu celular. Agrediram alguém, bateram na criança, sujeito indeterminado. Por quê? Porque o verbo se encontra na terceira pessoa do plural. Só que essa é uma regra. A segunda regra é quando o verbo se apresenta na terceira pessoa do singular, acompanhado de um pronome se. Esse pronome se é um pronome que indetermina o sujeito. Não tem quando nós vemos alguma placa, ou então alguma propaganda, exemplo, vende-se roupas, vende-se carros, aluga-se casa. Você sabe quem é que aluga a casa? Não. Qual vai ser a necessidade de saber quem? Ou você vai telefonar, ou você vai bater no lugar, ou você vai procurar se informar. Mas na oração, aluga-se casa, vende-se carros, vende-se roupas. A oração vem com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhada de um pronome se, que é um pronome apassivador e um pronome indeterminador, ou seja, ele indetermina o sujeito. Então, o sujeito indeterminado, ele vai se apresentar sempre com os verbos nessas duas posições, terceira pessoa do plural e a terceira pessoa do singular. Sujeito oculto.
O sujeito oculto, ele é um sujeito que ele não aparece explícito, ele aparece implícito. O que é implícito? Escondido. Você não tem como separar ele na oração. Se eu falo, a bolsa sujou, o que sujou? A bolsa, sujeito simples, está ali, explícito, é claro que foi a bolsa. Mas se eu falo, sujei a bolsa, eu não estou falando que eu sujei a bolsa, não tem o pronome eu ali no início da frase, ou o pronome substantivo eu ali na frase. Eu estou só declarando que sujei a bolsa, perdi meu celular. Flexiona o verbo, perder. Eu perdi, pretérito. Sujar, eu sujo, presente, eu sujei, pretérito. Então, a flexão do verbo, a terminação permite nós afirmarmos que há um sujeito oculto através da pessoa